Se você está assistindo este vídeo agora, isso não é coincidência. Deus tem uma mensagem urgente para você. Há algo acontecendo no mundo espiritual neste exato momento que pode estar destruindo sua vida, sua família, seu futuro, e você nem percebe. Milhares de cristãos sinceros, pessoas que amam a Deus, que oram, que vão à igreja, estão sendo devastados por ataques demoníacos brutais. E a razão é aterrorizante. Eles mesmos abriram portas espirituais sem saber. Deus colocou no meu coração trazer esta advertência urgente para você hoje. Não porque eu quero te assustar, mas porque eu te amo demais em Cristo para te deixar vulnerável. A Bíblia é cristalina em Efésios capítulo 4, versículo 27, quando diz: "Não deis lugar ao diabo, não deis lugar." Isso significa que o diabo precisa de um lugar, de uma porta aberta, de uma brecha legal para atacar sua vida. E hoje, pelos próximos minutos, você vai descobrir exatamente quais são essas portas que você pode ter aberto sem perceber. Billy Graham, um dos maiores pregadores da história, alertou durante décadas. A maioria dos cristãos está sendo derrotada não porque Deus os abandonou, mas porque eles deram acesso legal ao inimigo através de portas espirituais abertas. E o mais trágico, eles não sabem que essas portas existem. Ninguém lhes ensinou, ninguém lhes avisou, até hoje. Nos próximos minutos, vou revelar as 7 portas espirituais mais perigosas que estão destruindo cristãos neste momento. Algumas dessas portas vão te chocar. Você vai pensar, mas isso é tão comum, todo mundo faz isso. Exatamente. É por isso que todo mundo está sendo atacado. Vou mostrar cada porta com base bíblica sólida, não opinião minha. Vou te ensinar exatamente como identificar se você tem essas portas abertas. E mais importante, vou te dar os passos práticos, bíblicos, poderosos para fechar cada uma dessas portas hoje mesmo e recuperar sua autoridade espiritual. Se você quer proteção de Deus agora, se você quer fechar toda a porta que o inimigo está usando contra você, escreve amém nos comentários agora. Isso ativa sua fé e declara sua decisão de obedecer a Deus. E antes de começarmos, deixa seu like neste vídeo, porque essa mensagem precisa alcançar milhões de pessoas que estão sendo destruídas por portas abertas sem saber. Vamos começar entendendo o que são portas espirituais e por que elas são tão devastadoramente perigosas. Você já passou por isso? Sua vida estava bem, você estava crescendo espiritualmente, tudo fluindo, e de repente, sem explicação, tudo começou a desmoronar. Relacionamentos explodiram, finanças entraram em colapso, saúde foi atacada, paz desapareceu. Você orava, jejuava, clamava, mas parecia que Deus não ouvia, parecia que havia uma parede entre você e o céu. E você se perguntava: Deus, onde está o Senhor? Por que o Senhor me abandonou? Deixa eu te trazer uma revelação bíblica que pode mudar sua vida para sempre. Deus não te abandonou. Deus não está surdo. O problema não é com Deus. O problema é que existe uma porta espiritual aberta na sua vida que está dando acesso legal ao inimigo para bloquear suas bênçãos, para atacar sua família, para devastar suas finanças, para destruir sua paz. Enquanto essa porta permanecer aberta, não importa quanto você ore, o inimigo tem direito legal de continuar atacando. A Bíblia nos ensina em Efésios, capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Está ouvindo isso? Há uma batalha espiritual acontecendo agora mesmo. Há demônios reais, forças das trevas reais, ataques espirituais reais. E eles estão trabalhando 24 horas por dia para destruir você, sua família, seu ministério, seu propósito. Billy Graham pregou algo profundo que mudou minha vida. Ele disse:
Uma porta espiritual pequena que parece insignificante, que você nem dá importância, pode destruir uma vida inteira, pode devastar uma família de gerações inteiras. Porque no mundo espiritual não existe porta pequena. Toda porta é grande o suficiente para o inferno passar. Então, o que exatamente é uma porta espiritual? Deixa eu te explicar de forma simples, mas poderosa. Uma porta espiritual é qualquer área da sua vida onde você deu permissão legal, consciente ou inconscientemente, para o inimigo ter acesso. É como uma casa. Você tem paredes, você tem proteção, mas você tem portas. E quando você abre uma porta, qualquer um pode entrar. No mundo espiritual, funciona exatamente assim. O sangue de Jesus te protege, a cobertura de Deus te guarda. Mas quando você abre uma porta através de pecado, desobediência, rebeldia, objetos amaldiçoados, falta de perdão, essa porta dá acesso legal ao inimigo. E aqui está o que você precisa entender, que é absolutamente crucial. Há uma diferença gigantesca entre tentação e porta aberta. Tentação vem de fora. O inimigo tenta todo mundo. Jesus foi tentado. Ser tentado não é pecado. Mas quando você cede à tentação, quando você diz sim ao pecado, quando você desobedece conscientemente a Deus, você não apenas pecou, você abriu uma porta. E essa porta dá ao inimigo não apenas permissão para tentar você, mas permissão para entrar, para habitar, para atormentar, para destruir. Por que demônios precisam de permissão legal para atacar cristãos? Porque você é propriedade de Deus. Você foi comprado por preço. Você tem o sangue de Jesus sobre você. Você tem a cobertura do Altíssimo. Demônios não podem simplesmente atacar você à vontade. Eles precisam de uma brecha legal. Eles precisam que você abra a porta. E quando você abre, eles entram com força total. Olha o que Jesus diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Jesus, o próprio Deus, bate na porta. Ele não invade. Ele espera você abrir. É um princípio espiritual fundamental. Portas precisam ser abertas por quem está dentro. E o inimigo usa exatamente o mesmo princípio. Ele não pode invadir sua vida sem sua permissão. Mas quando você dá permissão, mesmo sem saber, mesmo sem querer, a porta se abre e o inferno entra. E eu preciso te dizer algo com todo amor, mas com toda urgência. Não é sua culpa não saber disso. Ninguém te ensinou. A igreja falhou em te equipar com esse conhecimento. Pastores falharam em te advertir, mas agora você está sendo avisado. Agora você está recebendo conhecimento. E conhecimento te dá poder. Conhecimento te dá autoridade. Conhecimento te permite fechar toda a porta que o inimigo está usando contra você. Deixa eu te contar um testemunho real que aconteceu na minha igreja. Havia uma mulher, cristã fiel, intercessora poderosa, mas sua vida estava despedaçando. Casamento destruído, filhos rebeldes, doenças sem explicação, finanças em colapso total. Ela jejuava, orava horas, mas nada mudava. Até que Deus revelou. Ela tinha uma porta de falta de perdão aberta há 20 anos. Alguém havia abusado dela na infância e ela carregava ódio no coração. Quando ela finalmente perdoou, quando ela fechou aquela porta, em 48 horas, sua vida começou a mudar. Em 3 meses, tudo que estava quebrado começou a se restaurar. Por quê? Porque a porta foi fechada e o inimigo perdeu acesso legal. Esse é o poder de fechar portas espirituais. E hoje você vai aprender a fazer exatamente isso. Então, a pergunta crucial é: qual é a porta mais perigosa que está destruindo cristãos agora? Vamos à primeira. Porta número 1. Falta de perdão. E esta é a porta mais comum e a mais mortal que existe. Deixa eu te fazer uma pergunta e quero que você seja brutalmente honesto com Deus agora. Há alguém na sua vida que te feriu profundamente e você não consegue perdoar?
Alguém que te traiu, te abandonou, te abusou, te humilhou, e só de pensar nessa pessoa, você sente raiva, amargura, ódio subindo no seu coração. Se a resposta for sim, você tem a porta mais perigosa aberta na sua vida. Antes de você se justificar, antes de você me dizer, mas você não sabe o que essa pessoa me fez, eu preciso te mostrar o que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus não muda baseada no que fizeram com você. Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Jesus está falando, porque se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Você ouviu isso? Leia de novo. Jesus está dizendo que se você não perdoar, Deus não te perdoa. Não é opinião minha, é palavra de Jesus em vermelho na sua Bíblia. E eu sei, eu entendo, é humanamente impossível perdoar certas coisas. A traição, o abuso, o abandono, a injustiça. Eu entendo sua dor. Mas o que Jesus está dizendo é que falta de perdão não machuca apenas a outra pessoa. Machuca principalmente você. Bloqueia seu perdão com Deus. Abre porta gigante para demônios de amargura, ódio, depressão, enfermidade entrarem na sua vida. Billy Graham disse algo que nunca saiu da minha mente. Falta de perdão é como você tomar veneno esperando que a outra pessoa morra. A pessoa que te feriu está vivendo a vida dela. Pode até estar feliz, mas você está preso, atormentado, amargurado, sendo devorado por dentro. E o pior, você abriu uma porta espiritual massiva. Deixa eu te mostrar a parábola mais aterrorizante que Jesus contou sobre isso. Mateus capítulo 18, versículos 21 a 35. Pedro pergunta: Senhor, quantas vezes devo perdoar? Até 7? E Jesus responde: Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. E então conta a história de um servo que devia uma fortuna astronômica ao rei. O rei teve compaixão e perdoou toda a dívida. Mas esse mesmo servo saiu e encontrou outro servo que lhe devia uma quantia ridícula, minúscula, e o agarrou pelo pescoço exigindo pagamento. Quando o rei soube, ficou furioso e disse: Servo malvado, perdoei toda a sua dívida porque você me suplicou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, assim como eu tive de você? E Jesus termina dizendo: E, indignado, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste fará com vocês, se cada um não perdoar de coração a seu irmão. Entregou aos verdugos. Você sabe quem são os verdugos no mundo espiritual? Demônios. Quando você se recusa a perdoar, Deus te entrega aos atormentadores. Não porque Deus é cruel, mas porque você escolheu abrir a porta. Você deu acesso legal ao inimigo. E agora, demônios de tormento, amargura, ódio, depressão, ansiedade e enfermidade têm direito legal de atormentar você até que você perdoe. Há médicos cristãos documentando casos onde doenças físicas graves, cânceres, doenças autoimunes foram diretamente causadas por falta de perdão. A amargura literalmente envenena seu corpo. Provérbios diz: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Falta de perdão seca seus ossos, destrói sua saúde, arruína sua vida. E o inimigo absolutamente adora essa porta. Sabe por quê? Porque te mantém preso. Você fica obcecado com a pessoa que te feriu. Você revive a dor todos os dias. Você ensaia conversas na sua mente. Você planeja vingança. E enquanto você faz isso, o inimigo ri porque você está completamente paralisado espiritualmente. Suas orações não sobem. Sua intimidade com Deus está bloqueada. Suas bênçãos estão retidas. E tudo porque você se recusa a fazer o que Deus ordenou, perdoar. Agora deixa eu te esclarecer algo importantíssimo, porque muita gente confunde. Perdoar não significa confiar de novo. Perdoar não significa voltar para relacionamento abusivo.
Perdoar não significa fingir que nada aconteceu ou dizer que está tudo bem. Perdão não é sobre a outra pessoa. Perdão é sobre você. É você liberando aquela pessoa para Deus julgar. É você dizendo: Deus, eu tiro minhas mãos, eu solto essa pessoa. Vingança pertence ao Senhor. Eu escolho perdoar para me libertar dessa prisão. Paulo entendeu isso profundamente. 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque, se alguma coisa perdoei, se é que tenho o que perdoar, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Paulo está dizendo: eu perdoo para que Satanás não ganhe vantagem sobre mim. Ele sabia que falta de perdão é vantagem para o diabo. Então, como você fecha essa porta agora? Primeiro, você precisa tomar uma decisão consciente. Perdão não é um sentimento, é uma decisão da vontade. Você escolhe perdoar mesmo que não sinta vontade. Segundo, você ora uma oração declarativa. Você diz em voz alta: eu perdoo, nome da pessoa, em nome de Jesus. Eu solto essa pessoa. Eu quebro toda a amargura e todo o ódio. Eu entrego essa pessoa para Deus julgar. Terceiro, você confessa seu próprio pecado de falta de perdão. Você pede perdão a Deus por ter mantido essa porta aberta. E quarto, você ordena em nome de Jesus: todo demônio que entrou através dessa porta de falta de perdão, eu ordeno que saia agora em nome de Jesus. Eu fecho essa porta com o sangue do Cordeiro. E deixa eu te contar o que vai acontecer. Quando você faz isso de coração, você vai sentir um peso literal saindo dos seus ombros. Você vai sentir libertação. Você vai sentir paz que não sentia há anos. Por quê? Porque a porta foi fechada. O inimigo perdeu acesso legal. Os atormentadores foram expulsos. E agora você está livre. Eu vi isso acontecer milhares de vezes. A mulher que eu mencionei antes, quando ela finalmente perdoou após 20 anos, ela me ligou chorando 2 dias depois, dizendo: pastor, pela primeira vez em 2 décadas eu dormi em paz. Os pesadelos pararam, a opressão saiu, eu me sinto leve. E nos meses seguintes, tudo na vida dela começou a se restaurar. Casamento se reconciliou. Filhos voltaram para Deus. Saúde foi restaurada. Finanças prosperaram, porque a porta foi fechada. Então hoje, agora, você vai fazer uma lista mental de toda pessoa que você precisa perdoar. E você vai orar por cada uma. Você vai soltar cada uma. Você vai fechar essa porta. Porque sua liberdade, sua paz, sua vida dependem disso. Mas tem uma porta que é tão comum que você provavelmente abriu hoje sem perceber. Uma porta que a maioria dos cristãos nem sabe que é porta. E essa porta pode estar destruindo seu futuro neste exato momento. Porta número 2. Palavras negativas e maldições autopronunciadas. Quantas vezes você já falou: eu sou um fracasso, nunca vou conseguir, sou azarado, tudo de ruim acontece comigo. Vou morrer pobre, nunca vou casar, sou depressivo, essa doença vai me matar. Você fala essas coisas casualmente, sem pensar, achando que é só desabafo, só sinceridade. Mas deixa eu te mostrar uma verdade bíblica que vai te chocar. Suas palavras têm poder espiritual real. E quando você declara negativo sobre si mesmo, você está abrindo uma porta massiva para o inimigo. Provérbios capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que está comendo você foi o que você falou. Suas palavras não são apenas som, suas palavras são decretos espirituais. Suas palavras criam realidade. E quando você profetiza destruição sobre si mesmo, você dá ao inimigo autoridade legal para trazer exatamente o que você falou. Jesus foi absolutamente claro sobre isso. Mateus capítulo 12, versículos 36 e 37. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado.
Pois por suas palavras você será absolvido, e por suas palavras será condenado. Você vai prestar contas de toda a palavra, e suas palavras vão te justificar ou te condenar. Ninguém te ensinou isso, mas deixa eu te dar uma revelação. No mundo espiritual, quando você abre sua boca e declara algo sobre sua vida, você está dando autoridade legal. Se você declara bênção, vida, prosperidade, saúde, você ativa anjos a trabalhar a seu favor. Mas se você declara maldição, morte, pobreza, doença, você dá aos demônios permissão legal para executar exatamente o que você profetizou sobre si mesmo. Tiago, capítulo 3, versículos 5 e 6, descreve a língua como fogo que incendeia o curso da natureza. Sua língua literalmente incendeia o rumo da sua vida, para o bem ou para o mal. E a maioria dos cristãos está usando a língua para destruir a própria vida sem perceber. Deixa eu te mostrar o exemplo mais aterrorizante disso na Bíblia. Números, capítulo 14. Israel estava prestes a entrar na terra prometida. Mas quando viram os gigantes, começaram a murmurar, a reclamar, a profetizar destruição. Versículo 2. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou ainda, quem dera tivéssemos morrido neste deserto. Eles declararam: tomara que morrêssemos no deserto. E olha a resposta de Deus no versículo 28. Dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres. Deus está dizendo: vocês declararam que queriam morrer no deserto? Então, vocês vão morrer no deserto exatamente como falaram. E uma geração inteira morreu no deserto porque profetizaram destruição sobre si mesmos. Esse princípio é aterrorizante, mas real. Deus leva suas palavras absolutamente a sério. E quando você declara negativo sobre sua vida, Deus pode permitir que aconteça exatamente como você falou para te ensinar o poder da língua. Billy Graham pregou repetidamente: cristãos estão profetizando destruição sobre si mesmos todos os dias e depois perguntam por que estão sendo destruídos. Sua boca está abrindo portas que suas orações estão tentando fechar. Você ora pedindo prosperidade, mas fala: vou morrer pobre. Você ora por cura, mas fala: essa doença vai me matar. Você ora por casamento, mas fala: nunca vou casar. E então se pergunta por que suas orações não são respondidas. Porque sua boca está contradizendo sua oração. Sua boca está abrindo a porta que sua oração está tentando fechar. As palavras mais perigosas que você pode falar: vou morrer pobre. Isso é maldição financeira que você pronunciou sobre si mesmo. Nunca vou casar. Maldição afetiva autoimposta. Sou depressivo. Você não é depressivo, você está passando por depressão. Mas quando você declara eu sou, você cria identidade e abre porta. Essa doença vai me matar. Você está profetizando morte sobre si mesmo. Tudo de ruim acontece comigo. Você está programando seu futuro para desgraça. Cada palavra que sai da sua boca é um decreto espiritual. E o inimigo está ouvindo. E quando você declara negativo, ele diz: ela mesma deu autoridade legal. Ele mesmo abriu a porta. Agora eu tenho o direito de executar o que ele profetizou sobre si mesmo. Então, como você fecha essa porta? Primeiro, você confessa o pecado da língua. Você reconhece que tem usado sua boca para amaldiçoar sua própria vida. Segundo, você quebra toda palavra negativa que já falou. Você ora: Senhor, eu quebro toda palavra de morte, pobreza, doença, fracasso que eu já pronunciei sobre mim mesmo. Eu anulo essas palavras em nome de Jesus. Terceiro, você começa a declarar a palavra de Deus sobre você. Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Jeremias 29:11. Eu tenho planos de paz e não de mal,
para dar futuro e esperança. Romanos 8:37. Sou mais que vencedor por meio daquele que me amou. E quarto, você faz jejum da boca. 30 dias sem falar nada negativo. Toda vez que pensamento negativo vier, você o captura e fala o oposto. Pensamento diz: você é fracassado. Você declara: eu sou vencedor em Cristo. Pensamento diz: você vai morrer pobre. Você declara: meu Deus suprirá todas as minhas necessidades segundo suas riquezas em glória. Você reprograma sua boca para profetizar vida ao invés de morte. Eu vi um homem na igreja mudar 100% sua vida apenas mudando seu vocabulário. Ele era o rei da reclamação. Tudo que saía da boca dele era negativo. E sua vida era exatamente como ele falava. Desastre total. Até que ele fez o compromisso. 30 dias falando sua vida. Nos primeiros dias foi tortura. Ele se pegava reclamando e tinha que parar. Mas em 2 semanas algo mudou. Sua mente mudou. Sua perspectiva mudou. E então circunstâncias começaram a mudar. Oportunidades que estavam fechadas se abriram. Relacionamentos que estavam quebrados se restauraram. Finanças que estavam em colapso se estabilizaram. E ele testemunhou: pastor, foi simplesmente mudar o que sai da minha boca. Então hoje agora você vai monitorar tudo que sai da sua boca, toda palavra. E quando palavra negativa vier, você vai parar, cancelar aquela palavra em nome de Jesus e declarar o oposto. Porque sua língua tem poder de vida e morte. E você vai escolher vida. Mas agora vem uma porta que muitos cristãos têm aberta na própria casa sem saber. Uma porta que permite ataques constantes, opressão noturna, pesadelos terríveis. E tudo porque há objetos físicos dando acesso legal ao mundo espiritual. Porta número 3. Objetos amaldiçoados e ídolos escondidos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Desde que você trouxe determinado objeto para casa, coisas estranhas começaram a acontecer? Brigas sem motivo, pesadelos constantes, sensação de presença, opressão. Você pode até ter pensado: estou ficando louco. Não, você não está louco. Você pode ter trazido um objeto amaldiçoado para dentro da sua casa que abriu uma porta espiritual. Deuteronômio capítulo 7, versículos 25 e 26. As imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo. Não cobiçarás a prata nem o ouro que estão sobre elas, nem os tomarás para ti, para que te não enlaces neles, pois abominação é ao Senhor teu Deus. Não introduzirás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas amaldiçoado, semelhante a ela. Deus está dizendo: não traga objeto amaldiçoado para sua casa, ou você será amaldiçoado como o objeto. Ninguém te ensinou isso, mas objetos físicos podem carregar influência espiritual. Demônios podem se prender a objetos. E quando você traz esse objeto para sua casa, você está literalmente trazendo a presença demoníaca que está ligada a ele. Deixa eu te mostrar o exemplo mais poderoso disso. Josué, capítulo 7. Israel tinha acabado de ter vitória sobrenatural em Jericó. Deus derrubou as muralhas, mas Deus deu uma ordem clara: não tomem nada amaldiçoado da cidade. Mas um homem chamado Acã viu um manto babilônico bonito, prata e ouro, e escondeu em sua tenda um objeto amaldiçoado. E olha o que aconteceu. Israel foi para a próxima batalha confiante e foram completamente destruídos. 36 homens morreram. Israel fugiu em pânico. E Josué caiu de rosto em terra, clamando: Deus, por quê? Onde está o Senhor? Por que nos trouxe aqui para sermos destruídos? E Deus responde no versículo 12: pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Viraram as costas diante deles, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não eliminardes do vosso meio o anátema. Há coisa amaldiçoada no meio de vocês. Um objeto, um manto. E por causa desse único objeto, a presença de Deus se retirou.
A proteção divina foi removida e Israel inteiro foi derrotado. Quando descobriram quem tinha o objeto, Acã confessou: vi, cobicei e tomei. E ele, sua família e tudo que tinha foram destruídos. Parece extremo. Deus estava ensinando um princípio. Objeto amaldiçoado na sua casa abre porta espiritual que pode destruir família inteira. Outro exemplo poderoso. Atos capítulo 19, versículos 18 a 20. Cristãos novos convertidos em Éfeso trouxeram seus livros de magia e os queimaram publicamente. O valor dos livros? 50.000 denários. Isso era uma fortuna. Anos de salário queimados em fogueira. Por quê? Porque eles entenderam que porta espiritual não vale qualquer preço. Melhor perder dinheiro do que perder sua alma. Melhor queimar objeto amaldiçoado do que dar acesso ao inimigo. Billy Graham advertiu repetidamente: examine sua casa. Seu lar é templo do Espírito Santo ou museu de ídolos? Você está guardando objetos que Deus abomina? Então, quais são os objetos mais comuns que abrem portas? Primeiro, imagens de escultura. Estatuetas de santos, budas, duendes, fadas. Êxodo 20, 4 e 5 é cristalino. Não farás para ti imagem de escultura, não te encurvarás a elas, nem as servirás. Toda imagem de escultura religiosa é idolatria. E idolatria abre porta gigante. Não importa se você diz que não adora a imagem. O simples fato de ter na casa já abre a porta. Demônios se prendem a essas imagens e operam através delas. Segundo, objetos de ocultismo. Dreamcatcher, olho grego, pirâmides, cristais, incensos de religiões orientais, estátuas de dragão, símbolos de yin e yang. Todos esses objetos têm origem em práticas ocultistas e dão acesso a espíritos malignos. Terceiro, livros e materiais de feitiçaria. Livros de horóscopo, tarô, bruxaria, magia, nova era. Esses livros literalmente transportam espíritos. Objetos de religiões afro-brasileiras, guias, colares, pulseiras, imagens, oferendas que você recebeu. Tudo isso está carregado de feitiçaria e macumba e abre portas devastadoras. Quinto, presentes de pessoas envolvidas com ocultismo. Aquela pessoa que você sabe que faz macumba te deu um presente? Joga fora. Não importa quanto custou, não importa se parece bonito, está amaldiçoado. Sexto, antiguidades e objetos de origem desconhecida. Você comprou aquele objeto antigo e não sabe de onde veio? Pode ter maldições geracionais presas a ele. Sétimo, roupas, joias, objetos de ex-relacionamentos, especialmente se o relacionamento teve intimidade sexual. Isso cria laços de alma e o objeto mantém essa conexão espiritual ativa. Como você sabe se o objeto está amaldiçoado? Sintomas comuns: pesadelos constantes, especialmente incômodo, onde o objeto está. Sensação de presença, de ser observado. Brigas e discussões inexplicáveis quando está perto do objeto. Animais de estimação se assustam com o objeto ou local. Crianças têm medo de cômodo específico. Opressão espiritual, ansiedade, tristeza sem causa quando está perto. Então, como você fecha essa porta? Primeiro, ore pedindo ao Espírito Santo discernimento. Senhor, revela-me se há objeto amaldiçoado na minha casa. E Ele vai te mostrar. Você vai lembrar de algo. Você vai sentir incômodo espiritual com determinado objeto. Segundo, faça a varredura espiritual completa da casa, cômodo por cômodo. Gavetas, armários, porão, sótão, tudo. E tudo que Espírito Santo apontar, você remove. Terceiro, e isso é crucial, não venda, não doe, destrua, queime se possível, quebre em pedaços, jogue no lixo partido. Por quê? Porque se você vende ou doa, você está passando a maldição para outra pessoa. Você está abrindo porta na vida de outro. Deus mandou destruir, não vender. Quarto, depois de remover tudo, você unge a casa com óleo.
Você vai em cada cômodo orando, ungindo portas e janelas, consagrando a Deus, fechando toda a porta espiritual, declarando que sua casa é território de Jesus Cristo. Deixa eu te contar testemunho impressionante. Família estava sendo atormentada, casamento em crise, filhos rebeldes, pesadelos terríveis todas as noites, finanças em colapso. Eu fui visitar a casa e Espírito Santo mostrou. Havia estatuetas de santos em todo o cômodo. A avó tinha deixado quando morreu. Eles achavam bonito, decorativo. Eu expliquei que era idolatria e porta espiritual. No início resistiram, mas foi da vovó. Mas é só enfeite. Mas quando concordaram em remover, em 48 horas a casa mudou. As crianças dormiram em paz pela primeira vez em meses. As brigas pararam. A opressão saiu, e nos meses seguintes tudo começou a se restaurar, porque porta foi fechada. Então hoje, agora, você vai examinar sua casa com olhos espirituais. E tudo que Deus mostrar, você vai remover, sem hesitação, sem apego. Porque sua paz, sua proteção, sua família valem mais que qualquer objeto. Se você reconheceu portas abertas até agora e vai fechá-las, escreve portas fechadas nos comentários. Isso cria compromisso espiritual. E se esse vídeo está te ajudando, deixa o like para alcançarmos mais pessoas. Mas agora vem a porta que está destruindo mais homens de Deus do que qualquer outra. Uma porta que opera em secreto, que te enche de vergonha, que te paralisa espiritualmente. E essa porta precisa ser fechada hoje. Porta número 4, pornografia e imoralidade sexual. E eu preciso falar sobre isso com urgência, com amor, mas com verdade. Se você luta com pornografia, se você está preso em vício sexual, se você está vivendo em imoralidade, você tem uma das portas mais devastadoras abertas na sua vida. E enquanto essa porta estiver aberta, não importa quanto você ore, quanto você jejue, quanto você vá à igreja, você vai permanecer em prisão espiritual. Antes de você se sentir condenado, deixa eu te dizer algo. Você não está sozinho. O inimigo te convenceu que você é o único que luta com isso, que você é fraco, que você é fracassado espiritual. Mentira. É a porta mais comum entre homens cristãos hoje. E o motivo é simples, é a arma mais poderosa que Satanás tem contra homens de Deus. A Bíblia é absolutamente clara. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo, os comete. Mas aquele que pratica a imoralidade, peca contra o próprio corpo. Por que Paulo diz que imoralidade sexual é diferente de todo outro pecado? Porque todo outro pecado é externo ao corpo. Mas imoralidade sexual é pecado contra seu próprio corpo. Destrói você por dentro. Efésios 5:3. Mas a imoralidade sexual e qualquer tipo de impureza nem sequer devem ser mencionadas entre vocês. Por que Deus é tão radical sobre isso? Porque sexo cria laços de alma. 1 Coríntios 6,16. Vocês não sabem que aquele que se une à prostituta forma um corpo com ela? Pois, como foi dito, os dois serão uma só carne. Quando você tem relação sexual com alguém, você se torna uma só carne com aquela pessoa. Não é só físico, é espiritual. Laço de alma é formado. Agora pensa, pornografia. Cada imagem que você vê, cada vídeo que você assiste, você está criando laço de alma virtual. E por trás de cada imagem há um demônio, espírito de prostituição, espírito de luxúria, e quando você se conecta com a imagem, você está se conectando com o demônio por trás. E laço espiritual é formado, porta é aberta, e espírito de prostituição entra na sua vida. Oséias 4:12 fala sobre espírito de prostituição que faz errar. É um demônio específico. E quando ele entra através dessa porta, ele não vem sozinho. Ele traz depressão, vergonha, culpa, mais luxúria, vício, compulsão. E você entra num ciclo vicioso. Você peca, se sente mal, promete nunca mais, mas em dias ou horas está fazendo de novo. Por quê?
porque não é só carne. Há demônios viciadores operando. Há porta espiritual aberta, mantendo você preso. Billy Graham pregou: Satanás não tem arma maior contra homens de Deus do que luxúria. Porque luxúria faz o homem servir a si mesmo ao invés de servir a Deus. E homem que serve a si mesmo é inútil no reino. As consequências espirituais são devastadoras. Primeiro, suas orações são bloqueadas. Há uma nuvem espiritual entre você e Deus. Você ora, mas parece que não passa do teto. Segundo, intimidade com Deus morre. Você não consegue sentir presença de Deus, não consegue ouvir voz de Deus. Você está espiritualmente entorpecido. Terceiro, sensibilidade ao Espírito Santo desaparece. Você não tem mais convicção de pecado. Sua consciência fica cauterizada. Quarto, portas para demônios mais fortes se abrem. Pornografia leva a perversões maiores. Leva a adultério. Leva à destruição de casamento, leva à pedofilia em casos extremos. É uma escada descendente para o inferno. E quinto, seu casamento é arruinado antes mesmo de existir, porque você está programando seu cérebro com fantasia. E quando você casar, mulher real nunca vai satisfazer a fantasia irreal que você criou. Seu casamento vai sofrer, sua intimidade conjugal vai ser destruída, porque você abriu essa porta. Por que é tão difícil parar sozinho? Porque não é só vício químico no cérebro. Há porta espiritual alimentando o vício. Há demônios trabalhando 24 horas por dia para manter você preso. Toda vez que você tenta parar, eles intensificam ataques. Eles trazem pensamentos obsessivos. Eles criam oportunidades. Eles te isolam. Porque eles sabem que, enquanto essa porta estiver aberta, você está espiritualmente castrado. Provérbios 5, 6 e 7 inteiros são dedicados a avisar sobre perigo da imoralidade. Provérbios 5, 11. Ao final da sua vida, você gemerá, quando sua carne e seu corpo se consumirem. Salomão está dizendo: no fim, vai doer. No fim, você vai se arrepender amargamente. No fim, você vai ver tudo que perdeu. Jesus foi radical sobre isso. Mateus 5, 27 a 30. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer tropeçar, arranque-o e lance-o fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que todo o seu corpo ser lançado no inferno. Jesus está dizendo: arranque seu olho se necessário. Por que tão extremo? Porque inferno é pior, porque essa porta leva à destruição eterna. Então, como você fecha essa porta agora? E eu vou te dar passos práticos e espirituais. Primeiro, confesse especificamente. Não ore apenas: perdoa meus pecados. Confesse: Senhor, eu pequei com pornografia, eu pequei com masturbação, eu pequei com sexo fora do casamento. Eu abri porta espiritual e eu confesso. 1 João 1,9 promete: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Segundo, quebre todo laço de alma. Ore: em nome de Jesus, eu quebro todo laço de alma formado através de pornografia, através de relações sexuais ilícitas, através de fantasias sexuais. Eu corto esses laços com a espada do Espírito. Eu me liberto dessas pessoas, dessas imagens, desses demônios em nome de Jesus. Terceiro, expulse os demônios. Ore em voz alta: todo espírito de luxúria, espírito de prostituição, espírito de perversão, espírito de masturbação, espírito de pornografia, eu ordeno que saiam agora em nome de Jesus Cristo. Vocês não têm mais direito legal sobre mim. A porta está fechada pelo sangue do Cordeiro. Saiam agora, e eles vão sair quando você ordenar com autoridade. Quarto, accountability. Conte para alguém: pastor, líder, amigo de confiança. Tiago 5,16.
Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Enquanto você mantém no escuro, vergonha te paralisa. Mas quando você traz a luz, poder da vergonha é quebrado. Quinto, corte o acesso. Cancela a internet no quarto. Coloca filtro no celular. Não fica sozinho com dispositivos eletrônicos. Parece extremo? Jesus disse, arranque o olho. Fazer pequenos ajustes práticos não é nada. Sexto, jejum focado. Declare jejum de 3, 7, 21 dias, focado em quebrar fortaleza de luxúria. Jejum quebra fortalezas espirituais que oração sozinha não quebra. Mateus 17, 21. Certos demônios só saem com oração e jejum. Sétimo, encha o vazio com palavra. Salmo 119, 9 a 11. Como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Memorize a escritura. Quando tentação vier, declare versículo em voz alta. Eu vi homens totalmente libertos seguindo esses passos. Pastores que lutaram 15 anos, 20 anos, e liberdade total só veio quando trataram como porta espiritual. Não é só força de vontade, não é só tentar mais, é batalha espiritual. É fechar porta que o inimigo está usando. Deixa eu te contar. Havia um pastor na minha cidade, homem de Deus poderoso, mas secretamente preso há anos. Até que ele colapsou, confessou tudo e começou o processo de libertação. Confissão específica, quebra de laços, expulsão de demônios, accountability, jejum, palavra. E pela primeira vez em 2 décadas ele foi completamente livre. Ele testemunhou chorando. Eu tentei vencer sozinho por 20 anos e falhei, mas quando tratei como porta espiritual, em semanas eu estava livre. E agora, anos depois, nem sou tentado mais. A porta foi fechada. Então hoje, agora, se você luta com isso, você vai começar o processo. Não amanhã, não segunda-feira, hoje, porque o inimigo quer te manter tentando sozinho. Mas você não está sozinho. Deus está com você. E você pode fechar essa porta hoje. E agora vem uma porta que muitos nem sabem que existe. Uma porta que você abre quando se rebela, quando rejeita a autoridade, quando acha que sabe mais que todos. E essa porta é comparada pela Bíblia à bruxaria. Porta número 5. Rebeldia e desobediência a autoridades. Você tem dificuldade com a autoridade? Você não respeita pastor, não respeita pais, não respeita governo, não respeita patrão? Você acha que todos estão errados e só você está certo? Você não consegue se submeter a ninguém. Você está constantemente criticando líderes. Então deixa eu te mostrar algo aterrorizante na Escritura. 1 Samuel 15, 23. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a iniquidade e a idolatria. Você leu isso? Deus está equiparando rebeldia com feitiçaria, com bruxaria. Por quê? Porque ambas são rejeição da autoridade de Deus. Quando você pratica bruxaria, você está rejeitando Deus e buscando poder em espíritos malignos. Quando você pratica rebeldia, você está rejeitando a autoridade que Deus estabeleceu. É o mesmo espírito. Talvez você esteja pensando, mas a autoridade está errada. Meu pastor é falho, meu pai é injusto, meu patrão é péssimo. Pode ser verdade, mas o princípio espiritual não é sobre a perfeição da autoridade, é sobre submissão à estrutura que Deus estabeleceu. Romanos 13, 1 e 2. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Paulo está dizendo que quando você resiste à autoridade, você está resistindo a Deus. Hebreus 13, 17. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso,
pois isso não seria proveitoso para vocês. Por que Deus quer que você se submeta? Não porque autoridades são perfeitas, mas porque é princípio espiritual de proteção. A história mais aterrorizante de rebeldia está em Números 16. Coré, Datã e Abirão se rebelaram contra Moisés. Eles acharam que Moisés estava se exaltando. Eles acharam que eles eram tão santos quanto Moisés. Eles rejeitaram a autoridade. E olha o que aconteceu. Versículo 32. A terra abriu a sua boca e os tragou com as suas famílias. Desceram vivos à sepultura. A terra literalmente abriu e engoliu vivos. Por quê? Porque Deus leva a rebeldia muito, muito a sério. Como rebeldia abre porta espiritual? Primeiro, orgulho é a raiz. Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito, a queda. Quando você se rebela, você está operando em orgulho. E orgulho foi o pecado de Lúcifer. Quando você se rebela, você está operando no mesmo espírito que o diabo. Você está abrindo porta diretamente para espírito de rebelião entrar. Sinais de que você tem essa porta aberta. Incapacidade de se submeter a qualquer autoridade. Você muda de igreja constantemente porque acha defeito em todo pastor. Você muda de emprego constantemente porque não suporta nenhum chefe. Você critica constantemente líderes, governo, autoridades. Você sempre sabe mais. Você sempre tem razão. E seus filhos são rebeldes porque espírito de rebelião passa geracionalmente. Billy Graham disse: pessoa que não consegue se submeter a nenhum homem não está submetida a Deus, porque submissão à autoridade humana é treino para submissão a Deus. Agora, importante, submissão não significa ser capacho. Se a autoridade pede que você peque, Atos 5:29. Antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. Você não obedece ordem para pecar. Mas rebeldia por orgulho, por achar que sabe mais, por rejeitar toda a autoridade, isso é porta espiritual. Como fechar? Primeiro, confesse orgulho e rebeldia. Senhor, eu tenho sido orgulhoso, eu tenho sido rebelde, eu tenho rejeitado autoridades que o Senhor colocou na minha vida. Eu confesso isso como pecado. Segundo, se possível, peça perdão às pessoas contra quem você foi rebelde, seu pai, seu pastor, seu líder. Terceiro, quebre espírito de rebelião. Ore, espírito de rebelião, espírito de orgulho, espírito de resistência, eu quebro vocês em nome de Jesus. Saiam da minha vida agora. Quarto, pratique submissão consciente. Escolha se submeter mesmo quando você discorda, como cura do orgulho. Testemunho incrível. Havia um jovem completamente rebelde, não respeitava ninguém, sua vida estava destruída, até que Deus quebrou ele. Ele foi ao pai, pediu perdão de joelhos e se submeteu. E em 6 meses, tudo virou. Portas que estavam fechadas se abriram. Relacionamentos restaurados, propósito encontrado. Porque porta foi fechada, identifique hoje contra quem você é rebelde e comece o processo de fechar essa porta. Mas a próxima porta é a mais traiçoeira porque parece espiritual, parece iluminada, parece aberta, mas é portal direto para o inferno. Porta número 6, mistura espiritual e ecumenismo perigoso. Você participa de qualquer prática espiritual. Você faz yoga, reiki, consulta horóscopo, usa cristais, medita esvaziando a mente? Você acha que está tudo bem porque é só para relaxar, só para a saúde, só para ver? 2 Coríntios 6:14 a 17. Não vos ponhais em jugo desigual com os infiéis. Que comunhão tem a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Portanto, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. Deus é ciumento. Êxodo 25. Eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso. Ele não aceita mistura. É ele ou nada. Deuteronômio 18, 9 a 14. Lista práticas abomináveis. Adivinhação, astrologia, feitiçaria, magia, necromancia. Versículo 12.
Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Não é opinião, é abominação. Como cristãos abrem essa porta? Yoga não é só exercício, é hinduísmo. Posturas são adoração a deuses hindus. Namastê significa o Deus em mim saúda, Reiki, o Deus cristais em você. Energias, nova era, ocultismo disfarçado, meditação transcendental. Esvaziar mente é convite para possessão. Participar de rituais de outras religiões por respeito, traição a Deus. Horóscopo só por diversão. Adivinhação. Consultar tarô, búzios só para ver. Feitiçaria. Não existe só por diversão no mundo espiritual. Todo ritual tem poder demoníaco real. Atos 16, 18. Moça com espírito de adivinhação. Dava lucro, mas Paulo expulsou o demônio. Por quê? Poder real, mas de fonte errada. 1 Timóteo 4:1. Nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Está acontecendo agora massivamente. Billy Graham advertiu: diabo se disfarça de anjo de luz. Oferece paz, iluminação por caminhos dele. Como fechar? Renuncie toda a prática não bíblica. Quebre laços com espíritos enganadores. Destrua objetos relacionados. Peça perdão por misturar sagrado com profano. Consagre-se exclusivamente a Jesus. Testemunho: mulher liberta de nova era. Parecia espiritual, mas era prisão. Quando renunciou tudo, liberdade veio. Examine suas práticas hoje. E a porta final é a que mais cristãos têm aberta agora. A porta que Deus odeia mais que todas. Porta número 7. Murmuração, queixa e reclamação constante. Você reclama de tudo? Governo, igreja, trabalho, vida. Filipenses 2:14. Façam tudo sem queixas nem discussões. Números 11. Israelitas murmuraram, fogo de Deus os consumiu. Números 14. Murmuraram de novo. Geração inteira morreu no deserto. Por que Deus leva tão a sério? Murmuração é desconfiança em Deus. Billy Graham. Gratidão fecha portas, reclamação abre. Como abre porta? Atrai demônios de desânimo, cria atmosfera pesada, afasta a presença de Deus, bloqueia bênçãos. Como fechar? Confesse murmuração, quebre espírito de queixa, jejum da reclamação, 30 dias gratidão. 1 Tessalonicenses 5:18. Em tudo dai graças. No testemunho, homem que parou de reclamar, vida transformou em 60 dias. Seja grato hoje por tudo. Se você reconheceu portas abertas e vai fechá-las agora, escreve "Eu decido" nos comentários e compartilha urgentemente com 3 pessoas que Deus colocou no seu coração. Pode ser que Deus esteja usando você para salvar a vida espiritual delas. Agora vamos fechar essas portas de uma vez por todas, recapitulando: 7 portas identificadas, falta de perdão, palavras negativas, objetos amaldiçoados, pornografia, rebeldia, mistura espiritual, murmuração. Se você identificou qualquer uma aberta, não é condenação, é proteção. Deus te ama demais para te deixar vulnerável. Ezequiel 33:6. Se vigia não avisar, sangue será requerido dele. Eu te avisei hoje, agora é sua decisão. 3 passos agora. Liste portas abertas. Ore renunciando cada uma. Ore pedindo proteção do sangue de Jesus. Vamos orar juntos agora. Repita comigo em voz alta: Pai Celestial, eu venho diante do Senhor em nome de Jesus. Eu reconheço que tenho portas espirituais abertas na minha vida. Eu confesso falta de perdão. Eu perdoo agora toda pessoa que me feriu. Eu solto cada uma em nome de Jesus. Eu confesso palavras negativas que falei sobre mim mesmo. Eu quebro toda palavra de morte, pobreza, doença em nome de Jesus. Eu confesso objetos amaldiçoados que trouxe para minha casa. Eu me comprometo a removê-los hoje. Eu confesso pornografia e imoralidade sexual. Eu quebro todo o laço de alma formado através de sexo ilícito e pornografia em nome de Jesus. Eu confesso rebeldia contra autoridades.
Eu peço perdão e me submeto às autoridades que o Senhor colocou. Eu confesso mistura espiritual. Eu renuncio a toda a prática de yoga, reiki, nova era, ocultismo. Eu me consagro exclusivamente a Jesus. Eu confesso murmuração e queixa. Eu escolho gratidão a partir de hoje. Agora eu ordeno. Todo demônio que entrou através dessas portas abertas, eu ordeno em nome de Jesus Cristo que saiam agora. Espírito de amargura, saia. Espírito de morte pela língua, saia. Espíritos ligados a objetos, saiam. Espírito de luxúria e prostituição, saiam. Espírito de rebeldia e orgulho, saiam. Espíritos enganadores da nova era, saiam. Espírito de murmuração e desânimo, saiam. Vocês não têm mais direito legal. Eu fecho toda a porta agora com o sangue de Jesus. Senhor Jesus, eu peço que o teu sangue purifique minha vida, que teu sangue feche toda a porta, que tua presença encha todo o espaço vazio. Enche-me com teu Espírito Santo, cobre-me com tua proteção, despacha anjos para me guardarem. Eu me consagro totalmente a ti. Minha vida, minha família, minha casa são território de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração de coração, algo poderoso acabou de acontecer no mundo espiritual. Demônios acabaram de perder acesso legal sobre você. Anjos foram despachados para te proteger. Portas foram fechadas pelo sangue do Cordeiro. Sua vida nunca mais será igual. Prepare-se, mudanças radicais vêm. Tiago 4,7 promete: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Você tem autoridade em Cristo. Você pode fechar portas. Você está protegido pelo sangue. Agora, se você fechou portas neste vídeo, testemunhe. Escreve portas fechadas em nome de Jesus nos comentários. Compromisso público fortalece decisão. E urgente. Compartilha com 3 pessoas agora. Pode ser que você seja instrumento de Deus para livrar alguém de ataques devastadores. Inscreve-se no canal e ativa o sininho, porque Deus tem mais advertências urgentes. Próximo vídeo. O que acontece quando você ignora o aviso de Deus? Não perca e deixa like para alcançarmos milhões de cristãos com portas abertas. Qual das 7 portas mais te impactou? Conta nos comentários. E se você tem testemunho de porta fechada e vida mudada, compartilha. Isso edificará milhares. Deus te abençoe poderosamente. Te vejo no próximo vídeo com mais advertências que podem salvar sua vida. Fique na paz do Senhor.